Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor David Falcão e quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 28, Jesus, ele lá no finalzinho do capítulo, ele diz: "Portanto é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século." Quando Jesus ordenou aos discípulos, aqueles que haviam sido treinados por ele durante algum tempo, Jesus ordenou que eles pregassem o evangelho e ensinasse o povo a guardar exatamente as coisas que Jesus havia mandado. E para nós olharmos e entendermos o que Jesus mandou que seja guardado, é só nós lermos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos evangelhos estão relatados exatamente o que Jesus mandou que fosse guardado. E hoje nós temos vivido em um tempo hoje que, se nós pararmos e olharmos para o evangelho da Bíblia, e o evangelho que hoje é pregado dentro de muitos lugares, nós vamos ver uma grande diferença. Nós vamos ver um povo que não consegue viver por aquilo que crê. Nós vamos ver um povo que não consegue morrer por aquilo que crê. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, relatada na Bíblia, e olhamos para a história da igreja primitiva lá atrás, nós vemos um povo que ia para a arena enfrentar feras por causa do evangelho. Enfrentava homens poderosos daquela época por causa do evangelho, enfrentavam reis por causa do evangelho, como Paulo, que recebeu profecias dizendo que se fosse a Jerusalém, ele seria preso. Ele disse: "Ai de mim se não pregar o evangelho." Assim mesmo ele escolheu ir e foi preso, e se cumpriu aquela profecia. Homens que estavam dispostos a dar a sua vida pelo evangelho. E hoje, alguma coisa acontece com alguém que está dentro de uma congregação. O pastor fala uma palavra que a pessoa não gostou, abandona Jesus. O pastor não dá oportunidade para tocar no louvor, abandona Jesus, está travando o meu ministério. O irmão faz algo contra a vida dele, abandona Jesus. Seja qual for o motivo, as pessoas abandonam Jesus por causa de nada. Abandonam a Jesus por causa dos seus prazeres carnais, abandonam a Jesus por causa porque não concorda com a Bíblia. Ou seja, nós vemos o evangelho que não é o evangelho. Um evangelho que foi mudado. Em alguns lugares há exceção. Eu sei que existem homens de Deus que ainda pregam a verdade da palavra, mas o evangelho verdadeiro, a primeira coisa que ele faz, ele leva o homem ao arrependimento. Ele se arrepende dos seus pecados. A pregação do evangelho consiste em ensinar ao homem que os seus pecados o tornam inimigo de Deus, e que, se não for o sangue do Cordeiro que desvia a ira de Deus sobre a sua vida, através do preço que foi pago, da justificação, ele será condenado. Esse é o evangelho que nós devemos pregar. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho, mas o evangelho que Jesus ordenou, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha o que Jesus ensinou os discípulos a guardar. Olha o que foi ensinado aos discípulos de Cristo. Olha qual foram os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me amar também será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho é amor. Evangelho é renúncia. Evangelho é guardar mandamento. Evangelho não é entrar dentro de uma congregação para buscar milagre. Não é entrar dentro de uma congregação como se o nosso Deus fosse um gênio, onde você esfrega a lâmpada e sai ali aquele pedido. Não, evangelho é muito mais do que isso. Deus tem todas as bênçãos para a sua vida, mas só se você estiver fazendo parte como cidadão do reino de Deus. Você tem direito às promessas conquistadas lá na cruz por Jesus Cristo, a sua cura, a sua libertação. Mas o evangelho começa com o arrependimento. Hoje é pregado na congregação de maneira deturpada. Fala, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, peça para que Ele entre no seu coração, porém sem arrependimento. O evangelho tem que ser aceito com arrependimento, para que essa casa que está recebendo a Cristo seja completamente lavada através do perdão e Jesus possa morar dentro dessa casa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pregue o evangelho de Cristo. Pregue o evangelho verdadeiro, ensine os homens a guardar a Jesus em seu coração, a viver o amor de Deus, ensine eles a dar a sua vida pelo evangelho, que aí eu tenho certeza que nenhuma atitude humana poderá os afastar do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.